Boa noite. Nós estamos mais Boa uma noite. vez com a satisfação de encontrar a Bia e o Abel fazendo uma live aqui para comentar a respeito das desigualdades sociais, periferia e a Covid-19. E eu já, de antemão, quero agradecer ao professor Abel. Professor Abel, eu até brinquei que eu não ia apresentá-los porque se auto-apresento, mas eu já estou olhando aqui. O professor Abel, doutorando em filosofia africana, além de músico. A Bia é uma amiga de longa data, é uma pessoa muito querida. Bia é Beatriz Caetana. Vamos com esse nome, Beatriz Caetana, é um nome forte, né? A Bia é pesquisadora do projeto Urbinat, de regeneração urbana, inclusive Centro de Estudos Sociais, CES. E eu quero agradecer a presença dos dois, né, tanto da Bia como do Abel, porque eu acho que é extremamente importante. Nós fazemos esse debate a respeito de algo que já existia há muito tempo, a desigualdade na periferia de todas as cidades brasileiras ou não, mas que nós, no Brasil especificamente, e no Paraná talvez ainda com mais ênfase, Curitiba, Londrina, Maringá, as nossas cidades brancas, que não veem a periferia negra, muitas vezes a periferia esquecida, essa periferia invisível, Abel, que nós sempre tivemos, ela só era sentida ou só foi sentida sempre nas páginas policiais, na maioria das vezes. Essa periferia negra que construiu as nossas cidades, que construiu o nosso país, que constrói a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa música, a nossa alimentação, né, a nossa forma de viver, ela é extremamente penalizada porque, além de todos os processos que nós já conhecemos, ela é absolutamente, na maioria das vezes, invisível. Ela é invisível na política, ela é invisível dentro das universidades, ainda que agora nós temos mais cor nas universidades, mas ela é invisível nas universidades, ela é invisível nos postos de gerência das administrações públicas, ela é invisível em boa parte dos grandes conglomerados financeiros ou industriais, mas ela é muito visível naquilo que é fundamental para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer sociedade. Ela é visível na mão de obra. Ela é visível na mão de obra que constrói a cidade, ela é visível na mão de obra que faz o asfalto, ela é visível na mão de obra que deixa a cidade, entre aspas, bonita quando corta a grama, quando limpa a cidade. Ela é visível na cidade que muitas vezes tem também esse afastamento das suas raízes, mas ela é visível quando nós vamos comer feijoada, quando nós vamos ouvir o batuque. Só que nós preferimos negar essa visibilidade e fazer de conta que ela não existe. E hoje, quando nós estamos numa tragédia social, o mundo todo e o Brasil mais do que o restante do mundo, mais mesmo do que os Estados Unidos, porque o Brasil é um país com uma desigualdade social maior do que os Estados Unidos. O Brasil é um país onde, apesar de toda a crise do coronavírus, os 42 bilionários nesse período, Bia, aumentaram suas fortunas em 150 bilhões de reais, segundo o Oxfam. Então, essa invisibilidade que sempre existiu, hoje ela toma uma cara, é uma cara de tragédia, mas uma cara que nos joga essa tragédia no nosso dia a dia. Por isso, agradeço a presença do professor Abel, a Bia, para que a gente possa fazer e aproveitar o conhecimento que esses dois companheiros e companheira têm em discutir a desigualdade social e a periferia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui conosco. O professor Eliane, que estaria conosco também, teve um contratempo, não poderá fazê-lo, ficará para outra oportunidade. Agradecer aqui o Derek, é bom agradecer sempre de antemão, senão depois a gente passa batido e é ruim. O Derek, a Betinha, Thaís, o Everson, todo o pessoal que tem dado um suporte para que nós possamos fazer esse debate. E agradecer a você que nos acompanha, que acompanha esse processo, acompanha esse debate, com a certeza que nós estamos fazendo todo o possível para que nós possamos ter uma sociedade menos invisível, uma sociedade melhor. Então, obrigado. Nós vamos começar, professor Abel com uma parte de a sua apresentação cultural, depois nós passamos para a Bia e assim nós vamos tocando o barco. Legal? Então, mais uma vez, obrigado aí e vamos para lá. É uma satisfação estar aqui com todos vocês, Tadeu, Bia e demais os que estão acompanhando ao vivo. Boa noite a todas e todos. Peço licença aos mais velhos, aos meus ancestrais e a todas e todos os ativistas da luta antirracistas que me precederam, a saber, elencar aqui alguns nomes que trazer presente
para dizer da importância desses autores para modificar estas desigualdades sociais que vive a população negra e indígena nesse país. Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, Petronília, Sueli Carneiro, Eliane Cavalheiro, Lena Garcia, Leci Brandão, Margarete Menezes, Sandra de Sá, Angela Davis, Rosa Parks, Marielle Franco, Almira Maciel, Iago Nan, Meg Rayara, a primeira trans com mestrado pela Federal, Tânia, Ângela, colegas, né, de caminhada aqui comigo, entre outras, que com certeza devo ter esquecido de citar. E entre os homens, os menininhos, Minervino de Oliveira, o primeiro candidato a presidente negro no Brasil pelo PCdoB, poucas pessoas conhecem, né, o coletivo Minervino, maravilhoso. Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, Luiz Gama, Paulo Freire, Carlos Moore, Ivo Queiroz, Anderson Flor do Nascimento, o AN, da UNB, Eduardo de Oliveira, o Duda, da UFBA, Renato Nogueira, do FRJ, Paulo Paim, do Estatuto da Igualdade, Paulo Vinícius da Silva, meu orientador no mestrado, Sérgio Luiz Nascimento, doutor e companheiro ali na PUC, Tiago Dantas, que defendeu a primeira tese em filosofia africana em 2018 na Federal do Paraná, Pedro Gonçalves, que também é doutorando junto comigo ali, com o orientador Marco Antônio Valentim, Paulo Borges, guerreiro de luta, um dos pioneiros aí da nossa luta antirracista aqui em Curitiba, Luiz Carlos Paixão, da PP Sindicato, minhas referências, e Ronaldo, que também, né, fez mestrado na Federal, e entre outros, né, que também está na luta aí conosco. Então, saúdo a todos, todas e todos, e peço licença a todos que construíram a resistência negra na diáspora africana. Começarei, Tadeu e Beatriz, com uma declamação e depois a canção propriamente dita, trazendo um pouco de esperança nesses tempos de pandemia. Ontem, um menino que brincava me falou. Pense o menino da periferia. E hoje é semente do amanhã. Para não temer que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem e na mulher. Fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Que esse ao vivo, que essa live produza frutos para a caminhada da luta antirracista, Tadeu e Beatriz. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que ser. Ontem um menino que brincava me falou, e hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs.
Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Firme e fortes. Obrigado, Abel. Vamos passar para a Bia fazer a sua apresentação, a sua fala. Bia está com o dedinho machucado, Bia? Tô machuquei. O Abel falou Paulo Borges que estava aqui em casa, Abel. Está cansado. Então estamos em casa. Querido, está fazendo mestrado ali na PUC. Merecedor, guerreiro. Tamo junto. Paulo Borges é uma referência muito grande para nós, Tadeu. Fala gente boa pra caramba. Querida Bia, com você. Tá bem. Olá, boa noite a todas e a todos que assistem, que participam dessa live. Eu começo também agradecendo esse espaço, essa oportunidade. Agradeço, né, em particular, o Everson, que me fez esse convite, ao deputado Tadeu também pelo convite, também pela apresentação tão carinhosa que fez essa introdução inicial. Então, eu acho que, mais do que nunca, esses espaços digitais têm se constituído um lugar de militância, um lugar de ativismo, um lugar de alertar para os problemas que a pandemia tem trazido. Então, fico muito feliz de poder participar desse espaço, espero poder compartilhar algumas ideias, enfim, algumas reflexões muito genéricas, muito simples, enfim, mas fico feliz de poder fazer parte desse espaço público que está se constituindo aqui também no meio digital. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Beatriz, eu sou socióloga de formação, e trabalho num projeto de regeneração urbana, e um pouco do que eu vou trazer, enfim, de reflexão, tem muito a ver também com essas questões. É um projeto de regeneração urbana inclusiva, que pretende, que está a desenvolver, né, a implementação de corredores saudáveis em bairros sociais, em bairros de situação de vulnerabilidade social, e é interessante falar sobre corredores saudáveis, estruturas verdes, estruturas físicas nesses bairros, porque cada vez mais agora, sobretudo, né, na pós-pandemia, as questões da natureza, as questões físicas dos espaços urbanos, acho que ocupam um lugar bastante central, né? Então, queria partilhar algumas coisas em torno desses temas. Eu vou falando, assim, e aí me interrompe se for necessário, deputado Tadeu, ou para fazer alguma pergunta, enfim, fiquem à vontade também para intervir durante essa reflexão. Eu começo também, o Tadeu trouxe aqui os dados do aumento da riqueza, né, de alguns bilionários no nível mundial, e, em compensação, o outro lado da moeda, digamos assim, é o caso do Brasil, e começaria dizendo, assim, só dois dados estatísticos, assim, já mais gerais do contexto nacional. Eu participei recentemente de um encontro sobre monitoramento e avaliação muito interessante, que trouxeram informações atualizadas sobre rendimento no Brasil. Então, uma das coisas é que a taxa de pobreza caiu. Nós tínhamos uma taxa no ano passado, em 2019, de 18,7%, caímos para 29,8% em 2020, né? Então, essa queda
bastante significativa, porque quando a gente fala em taxa de pobreza, estamos a falar de quase 10%, é um número bastante significativo. Depois tem a queda do rendimento das famílias per capita, né, e até, enfim, o estudo que foi apresentado fala o quanto que o auxílio emergencial influenciou, importante na média de rendimento das famílias, que em 2019 era de 1.441 reais per capita, em 2020, 1.192 com auxílio, se fosse sem o auxílio, caía para 1.081 a média de renda domiciliar per capita no Brasil. Bom, daí tem um conjunto de outros dados, enfim, e de alguns estudos que têm vindo a ser produzidos no Brasil, que vão só corroborar que as desigualdades estão cada vez mais profundas no país. Na verdade, elas sempre existiram. Eu começaria a dizer isso, né? Que o fato de que a pandemia, no fundo, descortina uma realidade que as pessoas vivem a experiência da pandemia de formas muito diferentes, nas diferentes cidades, nos diferentes países, não é? Então, a pandemia só veio descortinar uma outra condição pré-existente que o Brasil tem, das desigualdades socioeconômicas, seja por esses dados que eu estava aqui a falar rapidamente, enfim, seja pelas taxas de ocupação no Brasil, de pessoas com carteira registrada, que é baixíssima, diminuiu, caiu menos de 50%, há muito tempo o Brasil não via uma taxa tão pequena como essa, né? E seja por todos os outros dados que a gente poderia passar aqui algum tempo falando e dizendo o quanto nós temos desigualdades que são estruturais, que são históricas, enfim, como de alguma maneira a gente de alguma maneira todo o debate social gira em torno disso. A pandemia descortinou essas desigualdades, revelou como para algumas pessoas é muito difícil passar por essa fase de pandemia, né, e revelou ainda que ela tem um problema social de saúde pública, o impacto que isso traz para as famílias, obviamente que as questões de saúde, a vulnerabilidade no acesso aos serviços públicos de saúde, mas também depois tem os efeitos secundários, que aí tem a ver com as taxas de desemprego, né, o aumento da taxa de desemprego, tem a ver com o aumento da taxa de pobreza, como eu estava aqui a referir, né, esse percentual mais recente, as questões da educação, há um estudo recente que foi publicado em Minas Gerais, em que eles pesquisaram durante esses meses da pandemia, por exemplo, o impacto, né, do estudo remoto, a partir do computador, nas crianças do ensino fundamental do município de Belo Horizonte, se eu não me engano. E uma das coisas que comprovou, que ficou comprovada, é que as crianças que fazem parte do grupo social mais vulnerável economicamente, elas terão 1 ano de atraso do ponto de vista da aprendizagem, acesso a recursos econômicos ou uma situação mais favorável do ponto de vista socioeconômico, né? Então, ou seja, né, a pandemia, ela impacta diferentes áreas, seja no imediato, pelo impacto na saúde, ou seja pelos efeitos secundários que ela traz na educação, no trabalho, na pobreza e etc., né? E aí, pensando no tema da live, né, eu estava a pensar assim, de que forma que a gente pode abordar as questões as questões das regiões geográficas das cidades para pensar os efeitos da pandemia, né? E, de fato, a periferia, as comunidades populares, né, as regiões periféricas não do ponto de vista só apenas geográfico, da sua localização, né, mas periféricas no sentido da marginalização social que elas sofrem, do acesso aos recursos, da condição vulnerável que a maior parte da população enfrenta, né. Então, acho que o ponto de partida aqui é que é preciso pensar quais eram as condições pré-existentes dessas regiões das cidades, não é, que, na verdade, tornam a pandemia muito mais complexa que em qualquer outra região das cidades, né? Então, para começar, e aí já trazendo, tem 2 estudos recentes, enfim, que há vários artigos que estão saindo de estudos sobre a dimensão sociológica, não é? Perceber, então, os efeitos sociais que a pandemia traz e tentar trazer também um perfil social
sobre os efeitos da pandemia, né? Então, tanto esse texto que eu estava a ler recentemente, tanto reproduz a situação nos Estados Unidos, que é bastante semelhante com o que a gente vive aqui, né? Uma população, maior parte dela negra, vivendo nas regiões periféricas, bairros vulneráveis, e com uma maior propensão a determinados tipos de doença, consequentemente, mais vulneráveis em relação ao problema do Covid 2019, né? E aí eles fizeram, então, por exemplo, há um estudo de 2018 que fez um cruzamento sobre as questões raciais, o lugar, né, o lugar de residência das pessoas e o lugar de residência para as pessoas e a probabilidade de a probabilidade de ter mais chances de terem uma condição vulnerável, por exemplo, chances de ter hipertensão, chances de ter diabetes, etc. E uma das coisas que eles concluíram, e aqui para falar sobre essas condições pré-existentes, né, que tornam a população que vive nas regiões de periferia muito mais vulneráveis em relação à população, ao restante da população. Uma das coisas é que 26% das pessoas que vivem nessas regiões e que são pretas ou pardas, que constituem a população negra, né, no Brasil, tem mais chances de terem hipertensão e 50% mais chances de terem diabetes. É um estudo de Barber, isso de 2018, né, para fazer esse cruzamento dessas três categorias, lugar, raça e a condição de saúde das pessoas, né? Outra pesquisa que agora, essa sim, vai só fazendo aqui a ponte, né? Então, uma população que tem uma condição de saúde mais vulnerável, obviamente que isso reflete e produz efeitos depois nas taxas de mortalidade no Brasil. Então, o estudo mais recente, que ainda é uma nota técnica, mas que provavelmente a gente vai ter logo artigos que vão confirmar, né, esses primeiros achados que a PUC-Rio produziu, eles concluíram, eles fizeram um levantamento, né, do perfil das pessoas que morreram de Covid até o mês de maio, e concluir desse levantamento, 37% de pessoas são brancas e 54% de pessoas são pretas ou pardas, né? E há outro dado que eu acho que reforça bastante, não é? A gente discutir desigualdades numa perspectiva também racial e geográfica, como a gente está aqui fazer uma intersecção entre esses dois fatores, entre esses dois aspectos, né? A população preta e parda, né, sem escolaridade, ela tem o estudo que eles realizaram, né, sobre o número total de mortes até o mês de maio, uma proporção de 4 vezes maior do que brancos com nível superior, ou seja, população preta e parda sem escolaridade tem 4 vezes mais chances, ou 4 vezes maior a proporção em relação a brancos com nível superior, né? Depois vem aquelas informações que nós já sabemos, né? E esse estudo também foi referido numa matéria que o The Guardian publicou sobre as questões das desigualdades raciais no período da pandemia. Uma delas é que, de fato, o acesso às casas sem saneamento básico configuram 34% da população, e depois desse montante, 66% dessas pessoas são negras, ou seja, que não têm acesso ao saneamento básico. Então, assim, não prolongando mais, porque depois acho que ao longo do debate eu posso partilhar mais algumas informações, enfim, sobre esse tema, mas a reflexão seria, partindo então, primeiro, pensar essas condições pré-existentes, que tem a ver o lugar onde as pessoas vivem, né, as condições de infraestrutura da periferia. Então, nós já sabemos, se a gente pensar a casa, as condições de habitação, as condições de casas superlotadas, a infraestrutura das casas, o acesso a saneamento básico, são problemas que já históricos do Brasil, que fazem que integram um pouco esse conjunto das condições pré-existentes, né? Depois temos as condições, e
não só falando nas casas, mas também falando um pouco do espaço público, que é também o projeto onde eu trabalho, né, atua no tema do espaço público, que é a existência de um espaço público de qualidade nas periferias do Brasil. Então, o que a gente reconhece, assim, não precisa ser especialista, não é? Basta circular um pouco pela cidade e perceber as diferenças que são tão gritantes, né, entre um bairro e outro, às vezes entre 2 ou 3 quadras e uma outra região, como a diferença de qualidade do espaço público, a diferença da qualidade do ar, né? Então, todo um conjunto de fatores que estão relacionados também ao acesso a serviços, mas também acesso a esses recursos materiais que estão presentes no espaço público e que fazem a diferença, né, na forma como você vai enfrentar, por exemplo, essa situação de pandemia, né? Então, aqui, primeiro, entendendo que o espaço público é um lugar também de promoção de saúde mental, promoção da própria saúde física, né? Então, esses fatores ligados à hipertensão e à diabetes, né, como é um fator, uma probabilidade maior na população negra, o espaço público para exercícios físicos é importante para as pessoas poderem, obviamente, né, diminuir o risco desse tipo de doença, né? Agora, o que a gente vê é as regiões periféricas do país numa situação de desregulamentação muito grande, os investimentos com baixos investimentos, não é? Não por acaso a população negra maioritariamente está a viver nessas regiões, porque também são as regiões, né, com maior acesso, com baixo o valor de mercado menor, então com o acesso mais facilitado do ponto de vista econômico, mas por outro lado são as regiões com menos recursos, com menos áreas verdes, com menos espaços públicos para que as pessoas possam viver uma vida em comunidade, não só para as questões da saúde mentais, as sociabilidades, as relações sociais que se organizam e se estruturam em torno desses espaços públicos, né? Esses fatores são fatores importantes para uma qualidade de vida, e quanto melhor a qualidade de vida, também melhor será a resposta ao problema da Covid, né? Melhor serão também a forma como as pessoas respondem aos efeitos que a Covid traz. Eu começaria por aí. A segunda parte queria falar um pouco mais sobre o espaço público e como é que isso pode ser estruturado do ponto de vista também dos bairros em situação de vulnerabilidade social. Se calhar, também traria aqui só 2 pequenas notas, assim, sobre a questão, além do espaço público, além da infraestrutura das casas, que obviamente tem um impacto muito grande, não é, na forma como as pessoas vivem na periferia e a forma como elas respondem ao problema da pandemia. Também falaria de outros elementos que são, digamos assim, imateriais, como a violência intrafamiliar, que a gente também tem que responder, tem que considerar isso, não é? No sentido de que as pessoas passam agora mais tempo em casa. Nós estamos a falar de casas que quase sempre com poucos cômodos, com uma infraestrutura precária para esse período tão grande das pessoas estarem no mesmo ambiente, né? A questão da superlotação, como eu já tinha referido, acho que o espaço social de interação de relações, a questão, e essas relações sociais, e aqui já termino para falar dessas questões sociais que acontecem no espaço físico da casa, quase são relações sociais importantes, por exemplo, no caso das crianças, né, cada vez mais as crianças precisam de espaço para escola, para terem as aulas à distância, tem a questão da educação, que é importante, que fazem parte, quer dizer, a gente está a construir, na verdade, a gente está a revelar, não é uma realidade que as pessoas já enfrentavam, agora com a pandemia o maior tempo em casa, maior o acesso a determinados recursos para que as crianças possam assistir às aulas à distância, possam ter um espaço de estudo confortável, possam ter os momentos de aprendizagem, os momentos de brincadeira, quer dizer,
a estrutura das casas, pensar essa ideia da habitação e as suas condições físicas e quanto isso condiciona as relações sociais e as relações de sociabilidade das famílias é bastante importante. Eu acho que pensar, então, a periferia das cidades passa por pensar esse conjunto de condições pré-existentes, as questões da discriminação racial que coloca a população negra numa situação mais vulnerável por todos esses fatores que estava aqui a mencionar, e depois, como consequência disso, as taxas de mortalidade na pandemia bastante mais... as taxas de mortalidade muito maiores para a população negra. O que é mais grave disso tudo é que eu acho que a gente ainda não está fazendo uma reflexão a sério sobre esse recorte racial e os dados que os dados estatísticos estão a apontar. Não só a questão racial, mas também, e aí fazendo o ponto, as questões da escolaridade e a situação socioeconômica das famílias. O quanto esses fatores combinados aumentam a probabilidade das pessoas de morte no período da pandemia. Obrigado, Bia. Antes de passar para a professora Abel, eu queria fazer uma breve leitura. A Bia está com água lá, mas é legal, bom. Veja só, me chamou a atenção, dias atrás, lendo a respeito do fascismo e da construção do fascismo, da relação do fascismo com a questão racial, parte de um discurso feito pelo abolicionista e orador norte-americano Frederick Douglass. E ele diz, o que representa, ele fala sobre a independência americana, o que representa o 4 de julho para o escravo. Douglass chama atenção para a hipocrisia de um país que pratica a escravidão humana enquanto celebra o ideal da liberdade. Os americanos do século XIX, incluindo aqueles que viviam no Sul, consideravam sua terra um farol de liberdade. E ele pergunta, como é possível, quando ela foi construída pelo trabalho dos africanos escravizados e de uma população nativa cujos direitos à terra e muitas vezes o direito à vida e à liberdade foram completamente ignorados. A retórica da liberdade foi eficaz na situação por causa de uma crença generalizada de que a população nativa, bem como a população escrava importada da África, não eram recipientes adequados para os bens da liberdade. Eis uma ideologia fascista clássica, com uma hierarquia de valor entre as raças. A retórica da liberdade funcionou durante a Confederação ao vincular explicitamente as liberdades dos sulistas brancos à prática de escravidão. Quando os outros estão fazendo o trabalho para você, você é livre para fazer o que quiser, pelo menos superficialmente. E ele conclui, a liberdade de muitos brancos dos estados do Sul, que nos estados do Sul procuravam, reivindicando os direitos do Estado, era a liberdade de restringir as liberdades dos seus concidadãos negros. Isso foi dito em 1852. E é muito presente. A liberdade que muitas vezes nós dizemos que queremos para nós, queremos para as cidades, queremos para que todos tenham, é a liberdade de restringir os direitos daqueles que não podem acessar esses direitos. Como a Bia falou, nós construímos uma cidade negando o direito à cidade. Nós construímos uma sociedade negando o direito à vida em sociedade para boa parte dessa população. Por isso que é tão importante nós fazermos esse recorte, sim, de classe, né, e um recorte de raça, porque nós sabemos que as coisas não são por acaso. Então, obrigado por enquanto, Bia. Professor Abel, deixa só um pouquinho, professor Abel, fazer um agradecimento aqui, ó. Adriana Matias, nossa querida Adriana Matias, está aqui conosco, César, o Zecão, do Litoral, Zeca Virginesca, Viviane, Paulo Borges, nosso tocador de violão, né? Violão, solista, é bom. A Tati, a Thaís, a Sara, muito obrigado. Tem outros que passaram ali, mas às vezes a gente acaba não vendo, mas estamos junto com tudo que estão fazendo aí. Obrigado pela energia boa que estão passando para a gente. E melhor ainda agora com a Abel e com o seu violão. Vai lá, Abel. Beleza. A Bia trouxe aqui algumas estatísticas que dão conta da Covid e a relação periferia e as desigualdades sociais, né? Queria lembrar, assim, antes da minha cantoria, que 60% dos afetados já não seria surpresa para nós, que seria
pretos, pardos e indígenas, né, pelo histórico de desigualdades que estas populações sofreram e continuam sofrendo no Brasil. Só lembrar um dado aqui, que eu queria trazer assim, as causas para as desigualdades sociais e quais são os caminhos para combatê-la efetivamente, né? Lembro um dado curioso que em 1881, Tadeu e Bia, houve uma lei, né, porque não havia a ideia de inclusão de classes do negro na sociedade brasileira, né? Então, a primeira lei era que eles não podiam, mesmo alforriados, serem proprietários de terras. E aí um amigo meu foi agora no Mato Grosso e constatou que uma família negra tentou comprar terras ali de pessoas italianas e a própria comunidade não permitiu que eles adquirissem a terra, que fosse vendida a terra para pessoas negras. Então, eles ficavam numa espécie de limbo, né? Um lugar lá assim, tipo escanteado. Eu estou falando de 1881 ou estou falando de 2020? Ou seja, não alterou absolutamente nada essa visão racializada, zoomorfizada que fizeram dos povos africanos. E aí, quando houve a primeira cota para o ensino, para a universidade, adivinha qual foi os critérios? Apenas os filhos de proprietários de terras. Percebe aqui a contradição? Primeiro, em 1831, não se pode ter terras, ao menos aforreados. E aí, quando foi para ter a primeira cota, isso aí o dado, não foi para negros a primeira cota racial, foi para filhos de proprietário de terras, que seria a lei do boi, né? E aí, para justificar o modo como a dificuldade de combater essas desigualdades, quando o olhar racializado europeu ainda continua sendo uma égide, né? Nós temos um modelo anglo-saxão hegemônico, né, de beleza cultural, a saber, dificilmente você sofre preconceito e discriminação se você for hétero, homem, macho, né? Branco e todas as características do branco, loiros, olhos azuis, católico, e paro por aqui, né? Então, essas quatro características são fundamentais para que você não sofra discriminação e preconceito. Qualquer coisa fora desse modelo, passível até de morte, né? Assim, em discursos, né, na campanha eleitoral, quando foi discursado em comunidades que sofreram, né, a maior crime depois da escravidão, que foi o Holocausto, né, as pessoas proferirem falas racistas e ser aplaudido de pé, né? Então, mostra mais uma vez como isso não foi superado. E eu lembro de uma fala na época da campanha, ele trazendo dados de 300 anos atrás, né? Ele dizia assim, olha, não sou eu que estou falando, é a ciência. É a ciência. Ele estava falando do racismo científico, né? Do século XVI, visões do século XVII sobre negros, indígenas. E aí ele se desculpava, dizendo, olha, gente, não sou eu que estou falando, mas é a ciência. Ele só não falou para as pessoas que era uma ciência de 400 anos, né? Atrás. Então, esses dados não foram atualizados. O iluminismo, que tinha essa intenção da razão, né, trazer luz para o mundo, foi um grande engodo, e a gente percebe como a não-humanidade do negro continua sendo a bandeira, né, que eles levantam, inclusive em campanha política, né? Então, naturalizou-se o discurso racista, agora já sabemos que são racistas, porque era o racismo cordial, mas agora nós já sabemos que eles são racistas. Então, antes de passar para a minha canção, eu queria dizer que o debate do racismo precisa ser realmente levado a sério, né? Nas bancadas, né? Essa representatividade. Nós passamos uma crise de representação política dessas populações negras e indígenas, né? A pauta, a narrativa que os movimentos sociais confiou à esquerda, não totalmente ela foi contemplada
efetivamente quando essas pessoas chegaram ao poder, né? Então é preciso rever essa questão. Outro ponto é a educação para a diferença. Nós temos uma educação para a igualdade, porque pensamos que vivemos uma democracia racial, brancos, negros e indígenas convivem harmoniosamente. E isso é um grande engodo, uma grande mentira. Então é preciso rediscutir a ideia de multiculturalismo e democracia racial. Multiculturalismo, se estamos num caldeirão de culturas diferentes, é preciso tratá-la com especificidade, com singularidade, ou jamais vamos combater o racismo, né? Os discursos de que aqui não há racismo, que aqui é um paraíso, né, racial, isso precisa realmente ser rediscutido. E lembrar que a primeira política pública para negros efetivamente foi em 2003, a inclusão da história da África, né? Depois as ações afirmativas, depois que o Brasil foi signatário em Durban do combate à xenofobia, à intolerância religiosa, e, enfim, o combate ao racismo, já com o governo Fernando Henrique Cardoso, né, que começou a discussão na UNB e na UFRJ sobre ações afirmativas e cotas para negros e pobres, culminou com a lei de cotas com a presidente Dilma, a 12.711 de 2012, e aqui, quando ela dividiu o bolo, 50% das cotas para universais e 50% para pobres e pretos, aqui eu entendo que foi o impeachment, né? A Casa Grande se incomodou e queria o seu país de volta. Mas é um longo debate e eu realmente não tenho tempo aqui em 10, 5 minutos para discutir com tranquilidade. Eu vou trazer para vocês uma canção que pede, Tadeu, essa representatividade, né, dos povos negros. É a música Zé do Caroço, de Leci Brandão, e vou trazer fragmentos da obra do autor que eu pesquiso no doutorado, Francis Fanon, do Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu indico a leitura, e Os Condenados da Terra. E lá, em 1960, ele escreveu essa obra em 3, 4 meses, né, porque já estava com leucemia aos 36 anos e veio a óbito nos Estados Unidos. Ele descreve as periferias brasileiras, curiosamente, sem ter pisado no Brasil. Então, ele fala ali do Morro da Providência, ele está falando das favelas de São Paulo, as favelas de BH, as favelas de Salvador, as favelas de Manaus, as favelas de Fortaleza, as favelas do Recife, as favelas de Porto Alegre, a favela de Curitiba, Pinheirinho, né? A periferia, desculpe. Porque tem um preconceito também com essa questão de você usar a palavra favela, né? Mas eu não domino bem o debate e peço desculpas se me expressei mal. Mas, enfim, eu vou entoar a canção e vou trazer alguns fragmentos da obra para provocar o debate e futuras discussões nossas, tá bom? No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira, quem avisa o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pau da bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela.
Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Queremos ver esses líderes. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. O serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Aí como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé bota a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Que quer o homem negro? Branquear ou desaparecer? Ó meu corpo, faça sempre de mim um homem que questiona. Descobri minha negridão, mas só há uma via para o reconhecimento da minha humanidade. É a via do branco. Para o negro, o policial negro, a alteridade não é outro negro, é o branco. A nós, os condenados da terra, por 5 séculos acorrentados na zoomorfização, sujeitos ao olhar racializado ocidental, que nega a nossa humanidade. Nos toca as periferias de Salvador, de BH, de Rio de Janeiro, São Paulo, Pinheirinho, abro aspas. A cidade do colonizado, ou pelo menos a cidade indígena, a cidade negra, a Medina, a reserva, é um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce e não importa onde, não importa como, morre-se, não importa onde, não importa de quê. É o mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, famintas de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma cidade de árabes. O olhar que o colonizado lança para a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de inveja, sonhos de posse. O colono sabe disso e diz: eles querem tomar o nosso lugar. Fecho aspas. A necropolítica em curso é a submissão da vida ao poder da morte. Uma política de morte atormentando as vidas negras. Mas eu quero dizer que resistiremos. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Mas resistiremos no pau da bandeira. No pau da bandeira, no serviço de alto-falante. Muito bem, legal, meu. Obrigado, pô, muito cara, bacana. É muita emoção, bacana. Cara. Que bom. Emoção é uma coisa boa. Emoção nos humaniza.
Não temos que segurar emoções, não. Temos que mostrar que nós existimos e ter um espaço nesse território todo. Antes de passar para a Bia, quero agradecer também a Maria, a Eliane, o Carlos, a Cláudia, a outra Bia, a Beatriz, a Guelna, nossa querida Guelna, do Lula Livre de tantas vezes lá. E que esse pessoal todo só tem gente boa, Bel, só tem gente boa, Bia. Acompanhando, bacana, parabéns para vocês, né, que trazem tanta gente legal para acompanhar a gente. Bia, nós vamos passar para fazer a segunda parte da sua fala, nós já estamos com 50 minutos, acho que mais uns 15, 20 minutos aí, daí vamos entrar na reta final. Cara, passou muito rápido. A última curva. Pois é, mas é que a companhia de vocês é muito boa, por isso que passa rápido, a gente tem coisa para falar para caramba, né? Passou. Vamos lá, menina. Eu estava ouvindo a canção do professor Abel e é difícil porque eu acho que a canção leva para tantos caminhos possíveis para se refletir tanto as questões raciais e as questões da periferia, né? Eu escolhi aqui um caminho que foi falar sobre habitação, falar do espaço público, enfim, e era isso, estava depois nessa segunda parte para discutir isso, mas eu acho que não dá para falar sobre também a substância que existe e essas questões subjetivas que existem nos territórios em situação de vulnerabilidade, né, nas comunidades e nas periferias. E aí eu, fazendo uma ponte, primeiro para dizer que a canção e o poema que o Abel trouxe levam a várias coisas aqui para a gente refletir, e então é impossível conseguir fazer uma síntese em tão pouco tempo, né, em tantas coisas que foram tocadas aqui. Mas eu queria fazer uma ponte com a questão da liberdade, que também o deputado Tadeu falou um pouco, né, sobre essa liberdade retirada, e lembro muito da reflexão sobre o desenvolvimento no Amartya Sen, quando ele fala da liberdade como um fator de desenvolvimento e a liberdade de escolha, né? Há alguns que têm liberdade de escolhas e há outros que lhes são retirados essa liberdade de escolha. Recentemente, refletindo um pouco sobre um caso que aconteceu agora, durante a pandemia, que todos nós assistimos, que foi a morte de uma criança negra em Recife, eu acho que aquilo é um exemplo muito grande da falta de liberdade, né, ou de uma liberdade de escolha que lhe foi retirada. Então, a gente está falando de uma mãe, de uma mulher negra, que não tinha uma opção de onde poderia deixar o seu filho, né? Uma mulher negra que não tinha opção de não trabalhar no período da pandemia e que também era moradora da periferia de Recife, né? Consequentemente, ela teve que levar o seu filho de 5 anos para o trabalho doméstico, que é onde mais uma camada forte da desigualdade no Brasil, né? A gente tem não só da desigualdade racial, porque é ainda uma das principais opções de trabalho para as mulheres negras no Brasil, mas também para as mulheres, que representam 92% do trabalho doméstico no Brasil, e é um universo de 6 milhões de pessoas, que o IPEA mapeou, isso é dado 2019. Então, essa mulher, mãe negra, que vai para o trabalho doméstico, né, para uma casa num condomínio de luxo em Recife, ela teve essa liberdade de escolha para ela, não existiu, né? Lhe foi retirado esse direito. E aí, a consequência disso, a gente, né, sabe, essa tragédia que foi a morte de uma criança de 5 anos numa situação laboral, num serviço doméstico, que, inclusive, não era a recomendação da OMS, é que essa categoria de serviço doméstico nem fosse permitida no período da pandemia. Então, inclusive, a gente, né, já está também está bastante discutido o fato de que a gente teve um efeito da pandemia inicial, que parecia que todas as classes sociais, de alguma forma, estavam afetadas pela pandemia da mesma maneira, né? Então, a gente via as notícias, né, de pessoas da classe média alta que foram para o exterior e que voltaram, que sofreram com a pandemia. Então,
dava uma noção de que todos nós estamos afetados. Agora, mais recentemente, a noção é de que a pandemia não é assim tão democrática e ela, de fato, afeta determinadas pessoas de formas bastante distintas, né? Então, por isso, na primeira parte, eu estava a falar das experiências e como é que as pessoas vivem a experiência da pandemia de formas bastante diferentes, consoante o lugar, consoante a cor de pele, consoante a condição socioeconômica. Nessa história do menino de Recife que caiu do prédio, que é uma tragédia, e isso tudo, eu acho que ela escancara para nós, e aqui o foco, acho que é importante fazer essa nota, que esse caso em particular, o foco não é o fato, a negligência que pode ter acontecido por parte da patroa, porque a patroa, por si só, também está envolvida numa herança colonial que a gente tem de fetiche com o serviço doméstico, em que o serviço doméstico é quase que um status social, né? Não é uma necessidade laboral. Então, mesmo na pandemia, essa pessoa tinha 2 pessoas a trabalhar na casa dela. Então, mas estamos a falar aqui, a questão não é, a gente não pode reduzir essa problemática ao comportamento ou à postura que a patroa teve em relação à criança, né, entre aspas, a patroa, mas o problema estrutural que está subjacente a isso, as oportunidades que foram dadas por a mãe, uma mulher negra, trabalhadora do serviço doméstico, uma criança também negra e moradores da periferia. Depois, todos os fatores socioeconômicos, raciais e de gênero que estão aqui nessa história, esses fatores é que são estruturantes para entender esse fato. Então, se a gente só pensar na punição da patroa, a gente esquece depois todos os fatores que afunilam e que tornam as desigualdades muito mais profundas para quem vive nas regiões de periferia do Brasil. Então, eu queria fazer essa ponte com o conceito da liberdade e da falta de liberdade de escolha que as mulheres negras, né, em particular as que estão no serviço doméstico, sofrem, né. Uma outra coisa é o fato de que o serviço doméstico agora é o serviço que mais que enfrenta e sofre com a pandemia, não é? O serviço doméstico tem cor e tem raça, então estamos a falar de mulheres negras. Então, pensar nesses fatores, pensar nos serviços domésticos, é preciso também pensar todas essas categorias que tornam muito mais vulneráveis determinados grupos sociais. Então, às vezes, a discussão tão generalizada não ajuda, porque a gente não consegue capturar as experiências dos grupos em particular, né? E aproveitando que nós estamos em diálogo também num espaço público, né, e com uma representação legislativa, que é tão importante, uma das coisas fundamentais é isso, que a agenda pública seja capaz de capturar essa especificidade, seja capaz de chegar nesse nível de perceber, de fato, quem são os vulneráveis, onde estão, como é que vivem, e ter informações, assim, muito precisas sobre essa realidade, e aí, para ter uma política pública efetiva. O fato é que, ainda assim, se a gente pensar aqui agora nos meios de comunicação, que é o que eu estava falando, a gente tem pouco debate em relação aos recortes socioeconômicos que estão a sério sobre a pandemia. A gente está olhando os números de um modo muito geral e não estamos a perceber que a pandemia ela está a atingir um grupo social em particular. E aí as respostas acabam sendo muito genéricas, né? Então, a gente pensa nas respostas de um modo geral. Claro, temos o auxílio emergencial específico para o grupo de mulheres, mas será que é suficiente? Será que a gente não precisa pensar também quais eram as condições pré-existentes, como estava a dizer, para homens e mulheres que moram nas regiões das cidades, e que recursos é que existem nesses lugares para fazer face à pandemia? Já sabe-se que o acesso aos serviços públicos, o acesso aos serviços de saúde, mesmo as condições de saúde dos indivíduos, é o que está afetando, sobretudo, as taxas de mortalidade da população negra. Quer dizer, então, pensar as políticas públicas, a gente não pode pensar de uma forma tão remediativa, né, que é pensar, temos aqui o problema econômico, vamos resolver
com essa estratégia. É pensar de forma complexa, né, e colocar na mesa do debate esses diferentes fatores, né, que eu estava a comentar aqui. Bom, sobre o espaço público, e pensando um pouco o espaço público, que é esse espaço de convívio, os parques, as praças, as ruas da periferia. Então, eu comecei falando um pouco da importância de pensar a estrutura das casas, da habitação, e agora pensar esses espaços, por quê? Porque esses espaços influenciam diretamente as condições sociais, psicológicas e de saúde das pessoas. Então, há uma informação importante, quer dizer, quem vive na periferia sabe que, com certeza, convive com estresse elevadíssimo, né, em relação, enfim, às situações de violência, à violência policial, às situações, a própria estrutura, o medo que orienta um pouco a vida, a forma como as pessoas convivem nessas regiões. Quer dizer, pensar que, de fato, só o fato de você lá viver, você tem um nível de estresse muito maior do que as pessoas que vivem em outras regiões e, enfim, com outra infraestrutura à disposição. Então, pensar o espaço público, né, pensar que as pessoas vivem nas suas casas, agora elas vivem ainda mais tempo dentro das suas casas e, de fato, precisam ter uma habitação de qualidade, mas também elas vivem nesse terceiro espaço, que é o espaço público, o espaço de socialização, o espaço de circulação, o espaço de troca, de convívio, etc. Então, qual é a qualidade? Nós estamos a pensar as cidades e pensar os espaços públicos para quem, efetivamente? Quais são os lugares das cidades que recebem maior investimento público, maior cuidado com o espaço público? Esse é um grande debate, obviamente, que tem surgido assim, no Brasil de alguma maneira, mas a gente precisa fazer uma reflexão muito mais séria de direcionamento da agenda pública para essas regiões, porque é uma consequência de fatores, né? Você tem um espaço público com boas condições, você vai ter um impacto, uma melhoria na condição de saúde das pessoas, consequentemente, essas estatísticas, né, sobre hipertensão e diabetes, vai ter também uma redução muito importante. Quer dizer, a gente precisa pensar o território, né, de forma complexa, obviamente, porque tem vários fatores sociais, culturais, econômicos e saúde que fazem parte do território, mas pensar que essas infraestruturas físicas do território são importantes em todas as regiões das cidades e não só nas regiões centrais das cidades. Essa redução de investimento que acontece muito fortemente nas regiões de periferia e fazem com que a qualidade de vida caia muito fortemente, vulnerabiliza as pessoas e tornam as pessoas, numa situação de pandemia, obviamente, os primeiros afetados para esse problema, né? Então, a gente está agora entrando num período de discussão sobre a sustentabilidade das cidades. Saiu recentemente pela Associação Nacional dos Arquitetos uma carta muito direcionada para os prefeitos, né, para falar sobre quais eram as medidas que os prefeitos deveriam tomar para pensar as cidades sustentáveis, etc. A questão é que pensar as cidades sustentáveis é preciso pensar as questões raciais, é preciso pensar as questões de gênero, é preciso pensar a localização geográfica e para onde é que, quando a gente fala de sustentabilidade para quem, cidade para quem, investimento para quem, do ponto de vista do urbano e do desenvolvimento urbano, né? Então, para não dizer, fechar um pouco aqui, falar que há vários exemplos muito interessantes que têm sido debatidos de uso dos espaços públicos na fase da pandemia. Pensar esses espaços públicos na periferia é fundamental. Qual é a qualidade das praças? Qual é a qualidade das áreas de esporte e lazer? Quais são as atividades de promoção de esporte e lazer, de atividades culturais, de atividades sociais que estão sendo promovidas nesses espaços? Como é que as pessoas da periferia também têm acesso à alimentação saudável, que é um outro tema? Falamos de orgânico, falamos de agroecologia, falamos de várias questões que a gente precisa ponderar até que ponto a gente está conseguindo acessar as pessoas, e as pessoas
tendo o direito de poder escolher por uma alimentação saudável, tendo o direito de acessar essa alimentação saudável. Então, pensar essas cidades sustentáveis, não é? Pensar essa nova debate que está a surgir, de alguma maneira, e que agora, na questão da pandemia, os espaços públicos passaram a ocupar um lugar de importância, né? A gente está valorizando mais o espaço público no sentido de que, em algum momento, a gente sabe que se tiver mais espaços públicos disponíveis, você consegue assegurar um distanciamento social melhor para as pessoas, e as pessoas também estão a cuidar e a ter uma qualidade de vida melhor, não só do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde mental. Então, a qualidade do espaço público nas periferias é fundamental para se pensar como um dos fatores importantes. E eu digo isso porque se essa agenda que a gente está assistindo, que está a começar a discutir, né, que é uma agenda que olha para a natureza, para o meio ambiente, para cidades sustentáveis, que pensa numa economia mais partilhada, mais solidária, que pensa até na ideia de uma economia que decresce, não só nesse crescimento econômico, mas sobretudo na inclusão econômica das pessoas. Então, todo esse debate que está a surgir, né, não só aqui no Brasil, mas também em outros países, se ele não faz essa discussão numa perspectiva também racial, a gente corre o risco, mais uma vez, de invisibilizar determinados territórios e invisibilizar determinados problemas sociais que existem nesses territórios, né? E isso não significa, claro, junto com isso a gente precisa falar de todos os outros problemas de rendimento, de trabalho, que fazem parte desse conjunto, mas o que eu estou tentando, esse link que eu estou a fazer, é justamente porque você vê uma agenda forte nesse tema da sustentabilidade e das cidades, mas vê muito pouca reflexão sobre isso numa perspectiva racial. Eu acho que, se a gente quer, de fato, chegar até um determinado grupo social e no grupo mais vulnerável, é preciso fazer esses recortes são necessários, e repensar o espaço público dentro destas perspectivas. Para além disso, o espaço público bem cuidado, com uma qualidade de vida, que melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também melhora as condições, por exemplo, de violência, situações de violência. O bairro vive de uma forma diferente, as pessoas se apropriam do seu espaço, que não é só a propriedade privada, mas se apropriam desse espaço coletivo, e passam a viver esse espaço coletivo e criar novas formas de sociabilidade, que é um pouco um contraste com a ideia por exemplo, com a ideia de privatização do espaço, né, os condomínios privados e todo esse processo que a gente assiste também no Brasil, né, de você se afastar da violência, se confinando, se fechando num determinado espaço geográfico, e que depois se reduz a circulação das pessoas na rua, reduz a interação social das pessoas na rua, né. Então, a gente tem que ter uma resposta diferente. As pessoas que vivem numa comunidade têm uma vida comunitária ali, e cuidar dos espaços onde as pessoas se encontram, onde se interagem, é uma possibilidade de você ter um território valorizado, né, e criar uma melhor igualdade de distribuição desses recursos e dos investimentos públicos também para esses territórios. A gente precisa desconstruir um pouco essa ideia da vida privada confinada e ampliar, e a pandemia está a trazer isso também como uma das lições, ampliar essa ideia de vida coletiva, que ela também é uma forma de você responder ao problema da pandemia, ou pelo menos fortalecer esse sentido comunitário. Os recursos comunitários têm sido muito importantes para as pessoas que estão na periferia, que estão desempregadas e que às vezes precisam de uma refeição, de uma cesta básica, de um suporte psicossocial, de uma conversa. Então, esses recursos comunitários são essenciais para que eles aconteçam, né, e que eles ganhem vida e fortaleçam, e as pessoas usem, de fato, esses recursos. É preciso priorizar essas regiões e é preciso priorizar esse espaço público. Obrigado, Bia. Muito legal. Como a gente falou, pena que a gente está caminhando para o final. E antes de passar para o professor Abel,
teria muita coisa para ouvir do Abel aqui, além... Abel, está sendo muito elogiado pela sua música aqui, viu? Depois você passa o endereço também, né, Bia? Mas eu queria só... A Bia pegou uma coisa, Abel, que eu acho muito interessante, e é uma reflexão que a gente tem feito muito. 6 milhões de mulheres, basicamente mulheres, 90%, trabalham com empregado doméstico, que é, de certa forma, uma grife para algumas famílias. E eu sempre conto, Bia, que talvez isso tenha sido, entre tantos motivos, esse tenha sido um dos motivos da ruptura institucional que nós vivemos em 2016. A ruptura institucional que nós estamos pagando um preço altíssimo hoje, com um presidente genocida, um presidente que pouco se importa com a vida das pessoas, ou pouco se importa com o país, pouco se importa se o Pantanal está queimando, se a Amazônia está queimando, se os indígenas estão morrendo, se os pobres estão morrendo. Não há relação nenhuma de generosidade. No dia da independência, ele prefere atacar ideologicamente aqueles que são os seus moinhos de vento, mas não está preocupado com o país. Mas a ruptura institucional se dá por várias razões, e talvez uma delas, a mais comentada, seja a mais falaciosa, que foi o combate à corrupção. É tão falsa que nós continuamos tendo corrupção, e de corrupção, dia a dia estão sendo desvelados, estão sendo revelados e muitas vezes estão sendo alvo de operações. Vejo os governadores, vejo os prefeitos, mas vejo também os empresários, alguns grandes empresários, inclusive aqui do Paraná, fazendo operações de acordos de leniência, pagando 100, 200 milhões de reais, mas eram todos aqueles que estavam de verde e amarelo nos dias, pagando adesivo. Então, o golpe não foi contra a corrupção. O golpe foi contra o direito das pessoas de ter direitos. E eu sempre lembro, Bia, que a gente comenta muito sobre a empregada doméstica, porque ela é uma instituição no Brasil. Ela é uma instituição, a empregada doméstica, como eu falei, é uma grife. E um dia eu encontrei uma mulher do Banco do Brasil, eu comento muito isso. Amiga minha, no tempo que eu estava no banco, o marido dela também do banco, amigos nossos, já tem uns 20 e tantos anos de banco, e ela me pegou pelo braço, assim, em 2014, logo depois da eleição da ex-presidente Dilma, e falou: Tadeu, esse teu partido falou umas coisas assim não publicáveis, está acabando com a minha vida, tá, e tal. Mas, poxa, por que acabando com a sua vida? Vocês, há 8 anos, estão tendo reajuste de salários acima da inflação, coisa que nós não tivemos no período do Fernando Henrique Cardoso. Você está com a sua vida legal, você teve isso, seu filho está na faculdade, as coisas que mais ou menos a gente achava que, talvez de uma forma ignorante, que melhoraria a vida das pessoas, né? E que elas entenderiam isso. Ela falou: veja só a minha situação. Eu sempre tive uma pessoa que trabalhou na minha casa, desde moça. Ela é praticamente uma pessoa da família. Ela é mais mãe dos meus filhos do que eu. Se preocupou mais com os vestibulares dele do que eu. Levantava de madrugada para cuidar dos meus filhos. Ia para a praia porque ela não podia ficar longe deles. Ela falou: ela gostava de praia. Eu falei: não gosta de água, mas ela gostava dos meus filhos. Passou a vida comigo. Aí essa louca, esses dias, chegou para mim e falou: olha, fulana, eu não posso mais vir aos sábados. Eu moro em Almirante Tamandaré e aos sábados eu não venho mais porque meu filho vai fazer vestibular e eu quero estar junto com eles também. Ela falou: como? Primeiro, por que ela quer que o filho faça vestibular? Eu falei: mas, cara, você ganha bem melhor do que ela. Seu marido também, eu sei que não é nenhuma maravilha, mas está no Banco do Brasil. Qual é o problema? Por que você não faz o que... Ela falou: ela é só uma empregada doméstica. Eu falei: mas por que você não faz o que ela fala dela? Até parece que eu nasci para ser empregada doméstica. E uma pessoa muito boa do ponto de vista da relação, mas na cabeça dela, ela está fazendo algo que é absolutamente inconcebível. Ela me falou: agora essa louca aí, por conta desse negócio que vocês inventaram, ela quer registro em carteira, jornada de trabalho, diz que quer ter férias agora, também quer ter direito a férias, e vai cuidar um pouco da vida dela, porque ela está com 50 e tantos anos, 60 anos. Veja, essa é a tragédia de um setor da sociedade que não é classe média. Não é classe média, é gente que ganha pouco também, mas que antes pagava R$200 ou um prato de comida para uma pessoa trabalhar o dia inteiro por eles. E agora teria que pagar aquilo que ela sempre julgou ser também o seu direito, que é o mínimo de dignidade. Então, quando a gente fala nisso, nós temos que fazer esse recorte também. Eu acho que o golpe, a ruptura institucional, ela se dá muito mais porque as pessoas entenderam que uma empregada doméstica, que eu sempre falo que ela é doméstica porque não é selvagem,
então ela foi domesticada, de repente ela descobriu que ela precisava ser um pouco selvagem, ela precisava virar e dizer que ela também tinha direitos. E esse setor da sociedade que apoiou e ainda apoia, né, o golpe, às vezes até inconscientemente, mas apoia o fascismo, é o setor que sempre se achou no direito, né, se considerou quase como herdeiro de um direito divino, o direito de negar direitos. Direito sobre os corpos também, né? Direito sobre as pessoas, direito sobre os horários, direito sobre suas vidas. Então, é importante, Bia, agradeço a você por essa reflexão que faz conosco. É extremamente importante debater isso, nós teríamos 1 milhão de coisas para falar, inclusive nas universidades hoje. E o caminho é esse, o caminho é fazer o debate, e o caminho é nós como disse o Abel, resistirmos. Abel... Só queria comentar uma coisa, Tadeu, disso tudo, só para deixar... Eu costumo falar que isso é uma relação de familiarismo amoral, né? Que você fica, de fato, numa relação que parece muito igual dentro do serviço doméstico entre quem contrata e quem exerce a função. Então, parece muito que é isso, nós vamos para a praia, você faz parte da família, participa das atividades, etc. E a realidade é que muitas pessoas que trabalham em serviços domésticos, que moram na periferia, enfrentam isso, né? E de fato, que é muito difícil você perceber quando está nesse enredo de relações, e que são relações muito desiguais a partidas, seja pela posição que a pessoa ocupa, porque o fato dela, ela é um trabalhador doméstico, seja muitas vezes pela cor de pele, porque parte das mulheres são negras. Então, tem as várias desigualdades nessa relação que a gente precisa, de fato, fortalecer, e os movimentos sociais tem muito essa pauta, né? As mulheres para serem capazes de enfrentar, porque o que acontece dentro do contexto familiar, privado, dessas relações muito fechadas, digamos assim, é muito mais difícil a gente trazer para um debate do espaço público, não é? É mais difícil você pensar isso do ponto de vista da política pública, né? Mas elas acontecem, né? E a partir delas é que as subjetividades acabam por ser capturadas, né? Acabam por haver uma relação ilusória, né? De igualdade, que no fundo está muito enraizada nesse que eu chamo de familiarismo amoral, né? De famílias que se protegem para se beneficiar em função do serviço dos outros, né? Não pensam no sentido de bem comum de sociedade, né? Exatamente. Eu acho que quem não assistiu pode assistir. Quem assistiu sabe bem do que está falando quando vê a Jéssica, né? Que horas ela volta. Quer dizer, quem assistiu Que Horas Ela Volta com as Jéssicas, as milhões de Jéssicas que nós temos no Brasil, vai saber do que a gente está falando. Abel, nos brinde. O pessoal está apaixonado por você, Abel. Queria agradecer, Tadeu Venere, pela oportunidade, o Everson, querido amigo da PJMP, a Beatriz, que fala linda, viu? Eu estava lendo agora o chat, que elogios imensos. Eu gostei da tua voz carregada de português de Portugal. Tu passou um tempo ali, né? E a Edmara perguntou ali, se essa discussão colocada pela Beatriz, como tem sido acolhida pelo poder público? Não sei se temos tempo para que você responda. De que modo, né, de que forma essa discussão que tu colocastes aí tem sido acolhida pelo poder público? Eu queria encerrar, então, Tadeu, com... Às vezes a pessoa canta e não presta atenção no que está cantando, né? Então, essa música é o que é, do Gonzaguinha, para fechar, né? Sementes do Amanhã, um Gonzaguinha e fechando com ele, que a gente refletisse. Eu nem sei cantar muito ela porque é blá na frente, né? Mas, assim, realmente que não seja uma canção acolhida como oba-oba, mas que ela realmente cale profundamente em nosso coração e nossas mentes para continuar resistindo, porque é a única coisa que nós temos. E é um pedido para as próximas lives, como trabalhar a educação política, já que a polarização, né, da questão da ideologia, né, isso foi colocado bastante nas escolas, mas é urgente a educação política no país. Nos anos 2000, havia uma denúncia de que 80% dos jovens diziam odiar a política. E do grego, idiotez é aquele que não se interessava por política. Então, eu nunca vi surgirem tantos idiotas falando o que não sabe sobre política.
Então, assim, as redes sociais virou um campo minado, né, de horrores. Parece que, com todo respeito aos ratos, né, saíram dos porões, absurdos, e um discurso naturalizado, né, por falta de educação política propriamente dita, né. Mas, enfim, agradeço do fundo do meu coração. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Minha vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas se a vida ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é um gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, é o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que a vida, a luta é prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Olha que coisa, eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Vamos lá! Viver e ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Minha vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E viva a vida. Muito bom. Desculpa o erro da letra. Obrigado. Legal. Obrigado vocês. Obrigado, Bia. Responder, vai levar mais um dia para nós fazermos, e que acho que já fica o convite para que essa resposta venha num próximo momento para poder discutir. Acho que um tema que a pergunta em si dá um bom debate. Qual é a repercussão de todo esse discurso dentro do espaço público? Nós já temos a resposta, mas eu prefiro deixar para a gente fazer esse debate. Já fica o convite aqui para a Bia e para o Abel, para ele fazer essa reflexão. Eu acho importante. A Assembleia Legislativa levou mais de 100 anos para ter o primeiro negro dentro da Assembleia como deputado. Nós, há 30 anos atrás, não tínhamos, ou tínhamos muito poucos negros no ensino médio. É um absurdo, mas nós não tínhamos negros no ensino médio. Não tínhamos professor negro, meu. A Bia, 30 anos atrás, a Bia não é nascida, mas a Bia, 30 anos atrás, as Bias, há 30 anos atrás, não estariam dentro desses espaços. Então, acho muito legal que a gente faça esse debate, faça a reflexão para aprender. Quero aqui agradecer Bia, agradecer a Bel, agradecer todo mundo que ajudou muito, como eu falei no começo aqui, o Derek, a Betinha, o Everson, a Thaís, o pessoal todo aí que está dando uma força sempre, as meninas sempre estão ajudando, os meninos estão ajudando, e a gente sabe que esse é um processo coletivo, e uma construção coletiva, e a gente... Às vezes eu falo, Bia, que a gente vai gostando das coisas, porque quando você tem mais passado que futuro,
você consegue dar muito mais valor para o presente. Então, eu acho que a gente tem muito disso. A gente tem que valorizar muito o nosso presente com todos os seus problemas, porque ele é bom. Obrigado, Bia. Obrigado, Abel. Muito obrigado mesmo. Valeu para o pessoal que nos acompanhou. Ficamos lá. Quem não viu, já avisei uns amigos nossos que vai lá, que o negócio está colocado nessa confusão toda que está acontecendo. E eu acho que nós vamos sair melhores disso. Apesar dos pesares, nós vamos sair melhores de toda essa situação, porque, como a Bia falou, nós estamos vivendo uma grande confusão e uma grande, talvez, situação de reflexão a respeito da nossa democracia e o valor da nossa democracia. Um vírus que não é democrático, como, aliás, também não é democrática aquilo que dizem ser um racionamento de água, que, na verdade, não é um racionamento, é só uma forma de você racionalizar o uso da água. Não é democrático também, porque quem tem caixa d'água não é atingido, quem não tem é atingido diretamente. Então, são situações que sempre pegam os que sempre foram penalizados. É por isso, muito bom ouvir a Bia, muito bom ouvir o Abel, e a gente fica aqui para uma próxima. Legal? Obrigado, brigadão mesmo de coração, valeu, parabéns, professor Abel, professora Bia, e a gente está aí para uma próxima oportunidade. Valeu, moçada. Obrigadão. Obrigada. Gente. Obrigada, professor Abel. Queremos ser a regra, viu? Queremos ser a regra, não a exceção nas universidades. Isso é bom. É verdade. É verdade. Valeu, cara. Obrigadão. Obrigado, Bia. Um beijo.